Olá, aqui quem fala é a Bárbara, eu sou nutricionista da NQC e hoje eu vim trazer um tema bem pertinente para que a gente discuta com vocês e também para os pais que têm crianças menores de 2 anos de idade. Você sabia que nós temos recomendações do Ministério da Saúde para uma alimentação adequada para essa faixa etária? Dentro da escola, nós seguimos essas mesmas recomendações, orientadas pelo Ministério da Saúde e também pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. Mas, voltando o nosso olhar hoje para o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos, esse guia ele foi reformulado, então nós temos uma nova edição do ano passado, de 2019, e hoje eu vim conversar com vocês de um tema bem comentado e pertinente, também que é alvo sempre de dúvidas entre profissionais da área e também pais de crianças menores de 2 anos, se pode ser ofertado papel industrializado. Então, o Ministério da Saúde, neste guia, ele traz porque nós devemos evitar o consumo de papinhas industrializadas para crianças. Então, não é uma recomendação que nós fazemos para crianças menores de 2 anos. Então, a gente sabe que as papinhas industrializadas, elas são amplamente, né, vendidas nos mercados e até mesmo nas próprias farmácias, e ela é adequada para um público de 6 meses a 2 anos. Porém, muitas vezes a gente encontra papinhas sem conservantes, o que é algo positivo, mas tem alguns motivos que nos levam a não recomendar. E eu convido vocês a essa reflexão. Tá? Então, o primeiro motivo que a gente não recomenda a papinha industrializada é porque a textura é uma textura pastosa. Muitas vezes tem pedaços bem pequenininhos que não estimulam a mastigação dessa criança. Então, nós sabemos que quanto mais mecanicamente modificado for um alimento, menos nutrientes ele tem também. Então, quanto mais você mantiver esse alimento amassado, processado, esse alimento vai ser principalmente pobre em fibras e muitas vezes pobre em vitaminas do complexo B. Tá? Então, a textura sempre da mesma forma para crianças que já estejam em transição alimentar, porque a gente sabe que no primeiro ano de vida, a criança ela passa aí por transição tanto de consistência quanto também de alimentos, o consumo alimentar. Então, nós temos consistências pastosas sem pedaço, as consistências de pedaços pequenos, pedaços maiores e a transição do primeiro ano de vida, onde a gente já prepara essa criança para ter um consumo de alimentos habituais da própria família. Então, essas papinhas, elas não favorecem o desenvolvimento dessa mastigação, tá? E uma criança que não tem o conhecimento ou não reconhece as diversas consistências, ela também pode sofrer uma diminuição da aceitação dos alimentos. Então, ela pode aumentar aí a rejeição a novos alimentos, o que pode impactar nas próximas fases da vida dessa criança. Além disso, na papinha industrializada, os alimentos eles se apresentam totalmente misturados, né? Então a criança não consegue reconhecer o sabor daquele alimento específico, daquele ingrediente. Então, até mesmo dentro da escola, quando nós trabalhamos com o público diversário, nós sempre orientamos a própria cozinheira, é um padrão, né, de cardápio da própria escola, oferecer os alimentos separadamente, os grupos alimentares separados, para que essa criança comece a reconhecer os sabores, e a gente sabe que a partir também da alimentação complementar, da papinha doce, que é a papinha de fruta, ou a papinha salgada, a criança já vai formando o seu hábito alimentar. Então, é importantíssimo que ela reconheça os sabores para que mais adiante ela também não tenha uma rejeição dos alimentos. Então, além disso, a papinha industrializada, ela não favorece os temperos da nossa casa, ou os temperos da escola, que são temperos naturais, como alho, cebola, o próprio cheiro verde. Então, é interessante que o consumo dessa papinha seja a papinha in natura, para que a criança crie uma identidade de sabor, um reconhecimento aí das suas papilas gustativas, para que ela entenda que aquele sabor é o sabor que ela reconhece, o sabor de casa.
E as papinhas industrializadas, elas não oferecem esse tipo de reconhecimento. Além disso, as papinhas industrializadas, elas apresentam vitaminas e minerais adicionados, uma vez que no processo de industrialização e de pasteurização dessa papinha, perde-se nutrientes. Mas nem sempre esses nutrientes adicionados são os melhores nutrientes para que as crianças reconheçam para ter aí uma digestão e uma absorção adequada no seu trato gastrointestinal. Então, por isso que a gente sempre estimula os pais oferecerem uma alimentação natural. Tá? O que é essa alimentação natural? Prioritariamente utilizando alimentos in natura, os alimentos da forma com que eles vêm, né? Da forma com que nós compramos e selecionamos tanto no mercado quanto na feira. E a gente sabe que serão oferecidos alimentos cozidos, então a gente sempre orienta que esses alimentos sejam cozidos a vapor, principalmente as hortaliças, que são as verduras e também os legumes, para que a gente tenha uma menor aí perda de vitaminas do complexo B. E também a gente sempre pede para que esses alimentos, dependendo da fase da vida da criança, sejam oferecidos em pedacinhos, para que ela também estimule essa mastigação. Lembrando, quanto mais mecanicamente modificado for um alimento, mais pobre em nutrientes ele é. Tá bom? Então, eu espero que tenha ficado claro, que a gente possa ter extraído uma boa reflexão desse tema e até a próxima!